Meus amigos, pais, esse aqui quem vos fala é Felipe Maia e está começando mais uma aula do Sala Teológica, e nesta aula iremos estudar sobre amatiologia, isso mesmo. Nesta aula iremos tratar sobre o conceito do pecado no Antigo e Novo Testamento e a teologia paulina concernente ao pecado. Esta aula é de suma importância para a sua vida e para a minha. Vejamos, você sabia que o pecado sempre esteve presente na história da humanidade e hoje o que se percebe é que a sua imagem sofreu uma mudança muito profunda na sociedade? Pois é, a palavra pecado tem desaparecido do vocábulo da maioria das pessoas. Atualmente, fala-se em tabu, desordem, transgressão, mas esqueceram a palavra pecado. A palavra pecado no português vem do latim, que é peccantio, e aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 4, verso 7, no sentido de desejo, mostrando que o homem recém-caído já possuía desejos que desagradavam a Elohim. Quando eu me refiro a Elohim, eu me refiro a Deus, porém no hebraico. Então veja bem, tais desejos eram possíveis de serem vencidos. Isso significa que existem graus em relação ao pecado, que são divididos em graus menores e graus maiores, isso mesmo, e Salmos 51 nos dá base para isso. Bem, no Antigo Testamento vemos 5 graus relacionados ao pecado, e eu coloquei aqui para você no quadro, viu? Então escreve isso aqui em nome de Jesus. Primeiro grau é chamado de hat. Esse C aqui, ó, não possui som. Hat. O hat, gente, é um erro, é um pecado frequentemente muito cometido, mas de pequena consequência. O hat é chamado de pecado inconsciente, sem a intenção de cometê-lo. A maioria das pessoas, ou por que não dizer, toda a população universal comete este pecado. Pecado inconsciente, sem a intenção de pecar. Então este pecado, ele é visto como um pecado que não é muito grave, mas é grave, porém não muito. O segundo é ratati, isso mesmo, ratati, ratati. Este pecado significa tornar culpado. Este pecado não era muito frequente, pois a sua consequência é muitíssimo gravíssima. Quando eu falo muito frequente, eu me refiro ao povo judeu no Antigo Testamento, isso mesmo. Este pecado, ele é chamado de injustiça, alguém que comete algo com outra pessoa, rouba, fere. Então este pecado entre os judeus não era muito cometido, pois se alguém o cometesse, poderia ser morto, caso não houvesse um acordo entre os líderes e o sacerdote e aquela pessoa que cometeu. Caso contrário, ele era levado em julgamento, e caso contrário, ele ficaria vivo ou seria morto. Então este é o segundo pecado em seu segundo grau. O terceiro pecado é chamado de pechá. Esse aqui, gente, ó, pechá, que significa transgressão, ilegalidade com as leis terrenas, assim como existe as leis divinas, ou seja, as leis espirituais, existem as leis terrenas, pois estas leis foram construídas através da política. Então, não respeitar estas leis
é cometer pecado. Até então, pechar significa pecado diários e de consequências diversas. Ou seja, se eu mato, eu serei preso como um assassino. Se eu sequestro, eu serei preso como sequestrador. Então são consequências diversas, pois este pecado é chamado de pechá. E este pecado se refere aos ímpios, aos impuros, aos pecadores, pessoas que cometem este tipo de pecado. O quarto pecado e o seu quarto grau é chamado de avoni. Isso mesmo, avoni. Este pecado é visto como iniquidade e é um pecado direto contra o caráter de Elohim. O caráter de Elohim é um caráter santo e justo. A sua justiça se estabelece em seu amor, pois o seu amor tanto ele ama como ele corrige, isso mesmo. Então este pecado é um pecado que fere o caráter de Elohim. São pessoas que não têm reverência com Elohim. São pessoas que desprezam Elohim, causando-lhe ferida na sua santidade. Quando eu falo causando-lhe ferida na sua santidade, são pessoas que não respeitam a Elohim, pois a sua santidade não é ferida por ninguém, porque ele é santo. Aleluia. Então veja bem, gente, este pecado aqui do avoni, no meio do povo judeu, naquela época de Moisés, era um pecado que era digno de morte caso alguém cometesse. Isso mesmo, caso alguém cometesse. Em Atos capítulo 5, Lucas ele escreve que Ananias e Safira morreram por ter mentido ao Espírito Santo. Ou seja, não tiveram reverência diante do Espírito Santo, querendo lhe ferir o seu caráter. Imediatamente morreram. Então este pecado é o pecado do avoni. Então este pecado aqui, gente, é Ra. Ra é o quinto pecado e o quinto grau. Então este pecado aqui é chamado de intenção maligna, pecado arquitetado, ou seja, má intenções. Este pecado aqui, Salomão disse em Provérbio que homens que têm pensamentos viciosos e pés que se apressam para praticar algo ruim. Sabe o que é isso aí, gente? Ele é chamado de pecado mais profundo, ó. Pecado mais profundo. Por que pecado mais profundo? Existem pecados inconscientes, sim. Existem pecados conscientes, sim. Mas existem pecados que é planejado. E é este pecado aqui, ó, o pecado mais profundo que se chama Ra, o Ra. Então este pecado, ele é muitíssimo grave. É chamado de astuto, é tanto que ele tem intenção maligna, pois o diabo, ele é astuto e a sua astúcia está na habilidade que ele tem de praticar algo com alguém. Então este pecado aqui, quem comete este tipo de pecado é uma pessoa muitíssimo que está muito arraigada nesse tipo de coisa. Então veja bem, aqui é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, dito por Paulo ele usa cinco graus de pecado, só muda a expressão do Antigo. Então veja bem, amartia é fracasso, adquia injustiça, né? Que se refere a ratate, paraptoma, transgressão, anomia, violação da lei, que se refere a pechar, violação da lei terrena. Então, poneia, vícios. Paulo ele disse que vícios são luxúrias extravagantes, bebedices se tornam vício. Então esses pecados aqui, gente, são pecados terríveis que pode levar o ser humano ao fundo do poço. Vejamos, eu coloquei aqui para você, aluno do Sala Teológica, algo muito importante. Eu queria que você prestasse muita atenção agora em nome de Jesus. Em Salmos de número 1 e verso 1,
está escrito: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu demarquei como primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é simples, segundo, insensato, terceiro, escarnecedor. O que é isso? Existem 3 tipos de pessoas que cometem pecado: pessoas simples, insensatas e as pessoas escarnecedoras. Isso mesmo. Veja bem, o simples, qual é o pecado que o simples comete? O simples, ele anda, aqui ó, ele anda. É a população mundial. Cometemos pecado inconscientemente, sem a intenção de pecar. Então, querendo ou não, andamos e pecamos inconscientemente, sem a intenção de querer cometê-lo, algo pecaminoso, mas pecamos, então estamos andando. Já o insensato, ele peca conscientemente, ele peca porque ele anda, ele se detém no caminho dos pecadores, ele anda com pecadores. Andar com pecador, gente, não é um pecado, mas é praticar o que os pecadores praticam. Então este insensato, é tanto que é chamado de insensato, porque o insensato, ele anda com pecadores, ele possui as mesmas atitudes que os pecadores, ele faz a mesma prática que os pecadores fazem, ou seja, ele anda com os pecadores, fala impureza, fala palavras inúteis, palavras fúteis. Então ele se detém no caminho dos pecadores. Ele tem os pecadores como exemplo de vida a ser seguido. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Isso serve para pessoas cristãs e para pessoas ímpias. Isso mesmo, isso mesmo. Terceiro grau, escarnecedores. Gente, existe solução para o simples? Sim, pois ele anda. Existe solução para aqueles que estão no meio dos pecadores? Sim, sim, existe solução. Pois em Gênesis 4:7 diz: você pode dominar o seu desejo, ou seja, pode dominar o seu pecado. Já para aquele que está na mesa, as Escrituras vai nos falar de 3 tipos de mesa: a mesa divina, a mesa maligna e a mesa de homens. O escarnecedor, quando ele senta na mesa, preste atenção, o escarnecedor, quando ele senta na mesa, ele senta para escarnecer. Ele senta para escarnecer da igreja, ele senta para escarnecer do pastor, ele senta para escarnecer das pessoas que congregam, ele senta para escarnecer dos vizinhos, ele senta para escarnecer da própria esposa. E eu vou mais profundo: o escarnecedor, ele senta para escarnecer da igreja. E além da igreja, ele senta para escarnecer de Jesus. Isso mesmo, desprezando-lhe a santidade de Jesus. Então o escarnecedor, ele senta na mesa no lugar mais profundo do pecado. Ou seja, ele está enraizado no pecado, ao ponto de não ter mais força para vencer o pecado, ao ponto de não ter mais força para deixar as práticas ruins, ao ponto de não ter mais força para largar esse tipo de vida. Isso mesmo, gente. Então preste atenção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe solução para esse tipo de pecado do Hatat, Pechá, Avoni, Ra, Amartia, Adíquia, Paraptoma, Anomi, Poneia? Sim, e você vai saber na próxima aula sobre os sacrifícios em Levítico e sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Que Deus te abençoe e te enriqueça hoje e sempre. Caminha com Jesus nos passos de Jesus, sendo exemplo.